Bom dia a todos, tudo bom? Meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia, mas desta vez eu vou fazer um outro tutorial bacana sobre o site QConcursos, é um site do qual eu faço parte, é um site do qual eu direto estudo por ele, certo? E além disso, ele é bom para várias provas, certo? Vários certames, dos quais vocês podem aproveitar e estudar diretamente por ele. É um bom aporte de questões, das quais vocês podem servir de base, além de um material teórico muito bom também, entendeu? Além de vocês assistirem as minhas videoaulas, bem curtas e organizadas, podem simplesmente ter acesso a esse conteúdo, certo? O cadastro que é feito, existe um sistema de cadastro que é padrão. Nesse cadastro padrão, você se cadastra normalmente, você tem seu próprio perfil, suas configurações e seu próprio sistema de organizar questões e tudo mais. Só que o sistema básico, o básico mesmo, só deixa você fazer 5 itens, 5 questões apenas por dia. Algumas pessoas aceitam, só que eu aqui estou no pacote premium, certo? Eu paguei, é anual, entendeu? Não é, não é pacote mensal. Existe o mensal, existem os pacotes distintos. Eu estou usando o premium, certo? Recentemente o QConcursos lançou um outro sistema, se eu não me engano, mensal de R$ 79,90. Então eu estou dando uma olhada para ver quanto é que ficaria o anual dele com desconto, entendeu? Mas eu recomendo o premium. O premium chega, acho que no máximo a R$ 200 por ano. Então fica um pouco mais de R$ 10 por mês, eu acho, mais ou menos isso, o valor. Não é tão caro. E aí quando você começa a acessar, por exemplo, essa parte aqui do menu, certo? Como é o site? Aqui é meio que uma home, certo? É a central. Toda vez que você clica aqui, ele volta para a página inicial. Aí você vem no menu e você tem concursos públicos, literalmente total, entendeu? Tudo que você quiser saber sobre concurso público, específico de concursos públicos, só que militares, aqui são os civis, aqui são os militares, para quem, quando quiser fazer uma faculdade de Direito e prestar o OAB, Enem, para quem vai entrar ainda na faculdade, que é o meu foco, ou EJA, né, no caso, porque os assuntos são os mesmos que Enem e o vestibular, de maneira geral, certo? Para quem vai estar vendo esse vídeo. E quem quiser fazer concurso público também, ou ter dicas comigo, o Enem, vestibular e aqui um aporte mais extra, certo? Redação perfeita eu já fiz, é bom. Para quem quer melhorar a sua própria redação de maneira que o professor ele especifique erro a erro e reduz o número de erros na redação, certo? Para que você entenda e crie um parâmetro, um padrão. Eu posso até criar uma videoaula falando sobre redações, isso aí seria bacana. Eu acho que dava para fazer. O primeiro eu teria que pegar uma redação boa, da qual eu já tinha feito aqui para o Redação Perfeita, eu já fui aluno deles, recomendo bastante. Para tudo, né? Porque além do Enem e vestibular, qualquer concurso ele pode acabar exigindo redação, entendeu? O domínio do idioma é muito importante, o domínio do português. Português, eu sempre vou dizer que, e onde todos os cantos que eu for, português é a matéria mais importante. Não importa o concurso que você fizer, português sempre vai estar lá. Então não é apenas isso, mas também a questão do que o bom português falado e escrito são o bom português, o falado e o escrito são
maneiras próprias de domínio do idioma. Isso é muito, mas muito importante mesmo, muito importante para quem quer prestar algum certame, entendeu? Seja prova de concurso ou Enem, vestibular. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui o exame do Enem, as questões, certo? O que eu recomendo aqui para vocês? Questões primeiramente. Ah, Danilo, digamos que você já tenha feito, você fez o mesmo pacote que eu. Entenda que o pacote premium é para o site todinho. Então, se eu quiser acessar aqui as questões, eu posso acessar. São 4.000 questões de vestibulares e concursos, de vestibulares e Enem. Então, você tem até o INEP do Enem agora, concurso para prestação de prova desse ano, matemática, física e matemática. Você tem. Daí o que acontece? Você tem palavra-chave, você pode ir direto naquela questão que tem uma palavra específica, da qual você tem interesse. Você lembrou? Eu lembrei dessa questão, não sei se eu errei, se acertei, ou se errei, quero ver como é que é feita a resposta correta, se o gabarito era aquele mesmo, se não era. Muitas das vezes a própria banca examinadora erra na elaboração da questão e no gabarito. Você põe aspas, certo? Aspas, a palavra que você quer e aperta Enter e pronto, ele vai diretamente. Põe aspas porque é o seguinte, aspas ele meio que tem um filtro semelhante ao Google. Quando você põe aspas numa palavra, ele filtra especificamente aquela palavra. Entendeu? Quando você põe aspas, ele filtra, especifica aquela palavra de maneira que você consiga encontrá-la de maneira direta, certo? Porque se você colocar sem aspas, a palavra pode acabar pegando uma coisa nada a ver com o que você quer por a palavra ter sido usada para outro fim. Daqui você vem para a disciplina. Certo, vamos lá, vai dar ajeitada para vocês. Aqui. Certo. Queria diminuir o tamanho desse negócio aqui, mas tá difícil. Acho que aqui é o limite mínimo. Tá bem aqui no cantinho, só para. Pronto. Vamos ver aqui. Vou digitar um pouco. Isso. Eita. Deixa eu ver aqui. Não, é pra cá. Pra cá. Desculpe, gente, tá aqui pesado no tutorial. Até eu tô precisando aprender. Vamos lá. Certo. Filtrar. Bacana. Vou diminuir aqui o tamanho. Vamos lá. Então, agora sim. Questões. Fechar filtro, abrir filtro. Filtrar. Você vai e escolhe, né? A palavra-chave é disciplina, biologia, ano. Veja aqui, o Enem. Os vestibulares, né, vão de 94 a 2020, quer dizer, daqui a 4 anos vão completar 30 anos de vestibular, certo? Vestibular e Enem. Quatro mil questões, certo? E daí você simplesmente seleciona o que você quiser, por exemplo, biologia, o assunto moléculas, ou química da vida,
que é a origem da vida, uma visão da célula geral, entendeu? Uma visão geral da célula, fotossíntese. Então você vai escolhendo especificamente, ver que eles organizam aí. Então você pode até anotar e dizer, olha, já estudei até aqui o 6.2, estudei até o 5.3, falta esse restinho. Tal. Então, aí a dificuldade, isso aqui eu não gosto de selecionar muito porque acaba sendo relativo. Isso vai de acordo com a maneira deles mensurarem, né? Mensurarem, muito difícil, biologia, filtrar, vamos ver quantas questões, 0, entendeu? Fica muito subjetivo isso aí. Aqui embaixo é bacana porque filtrar por foi um negócio novo que eles colocaram, que aí você pode, ao invés de procurar aqui o qual você escolheu para tirar, e você já vem aqui direto e tira, e aí você põe para filtrar de novo, que aí ele volta ao número total de questões, com as 151 questões. Eu tenho uma apostila, eu já baixei todas essas questões, estou terminando uma apostila, duas na verdade, uma até 2017, do primeiro Enem até 2017, e o segunda apostila é 2018 e 2019, os 2 anos todos juntos, entendeu? Daí você pode colocar o básico, ele só bota 5 por página e por dia. O premium você tem 20, você pode fazer quantas quiser, mas 20 por página, certo? Eu uso 20 como cálculo de padrão. Estatísticas desse filtro, entendeu? Aí ele analisa aqui 13 questões resolvidas, 3 respostas corretas, nenhuma errada. Aqui ele define seu desempenho, número de acertos e erros, certo? Eu sou obrigado a acertar todas, certo? Fiz 13 itens para testar aqui como é que funciona. Ele segue o mesmo padrão. Essa tesourinha aqui serve para você simplesmente considerar aquele item como eliminado. Você vê, opa, esse assunto aqui não tem nada a ver com o assunto da questão, ou tem a ver, mas é errado. A palavra está faltando uma palavra a menos, informação incompleta, todos aqueles padrões de análise de questão para a múltipla escolha que eu já disse naquela aula, certo? De como você interpretar, como a prova é elaborada e como você interpretá-la, entendeu? Aqui o site ele já lhe ajuda, aí. Digamos aqui, osmose não tem nada a ver. E difusão facilitada também. Fagostose, exocitose, pinostose parecem ter, apesar de eu não ter lido, né? Primeiro você lê o texto, eu não vou ler, aí você analisa o que tem a ver e daí você vai eliminando as questões até achar a resposta correta. Qual seja a questão, qual é a resposta correta da questão. Você vai eliminando até achar a correta. Pois bem, ele ajuda. Aqui o professor, você simplesmente pede o comentário do professor, para que um professor do que concursos determine. Caso você tenha mais dúvidas, vai lá no Danilo Almeida Souza, certo? Deixa lá o joinha, deixa lá seu comentário, sua dúvida. E aqui são os comentários dos alunos ou de outras pessoas, até mesmo do próprio professor, dos professores daqui, que concursos. Eu comento muitas questões aqui, certo? Também recomendo bastante para que vocês estudem, entendeu? Com esse site, por questão de que, por exemplo, deixa eu chegar aqui nos concursos, ele vem aqui, menu, tem a versão antiga e a nova, certo? Os planos do site, plano anual ilimitado, certo? 800 à vista, esse aqui com todos os raios-x, entendeu? Plano anual ilimitado, o raio-x dá 824 à vista. O anual premium, que foi o que eu assinei, dá 154, olha lá, tá menos de R$200, certo? E tem o avançado, certo? E tem o básico. O avançado você tem questões simuladas, caderno, estatística, desempenho, comentário de professor. Aqui o avançado ele é 200 à vista, certo? Mas não é anual, se eu não me engano. Aliás, sim, você paga um anual 12 de 20,
ou 200 à vista, no caso, a assinatura anual. Aqui você tem guia de estudo, vídeo aula e resumo teórico, a mais, que é o prêmio que eu gosto. Então, o benefício é ótimo. Tem coisas a mais e você tem descontos que eles dão, é 220, mas eles dão desconto, entendeu? Por exemplo, eu que já sou aluno deles já há uns 4, 5 anos, então fiz isso em 2014, 2020 e ainda vai completar 6 anos, 5 anos mais ou menos. Então eles já me deram desconto, baixaram bastante para eu poder assinar de novo, mas eu já assinei, então peguei na Black Friday ficou quase 100 reais, só para você ter ideia, ficou 120, 115, coisa assim. Mas eu tive que pagar umas taxas a mais aqui, não sei de que, não tem nada a ver com o site. Entendeu? E o anual é ilimitado, que eu já estou de olho, né? Porque você tem todos os raios-x, aqui tem alguns raios-x, entendeu? Estatística de desempenho, ela é um raio-x um pouco superficial, aqui é específico. Eles já fizeram o teste, o raio-x vale a pena, eu já participei desse teste, é bacana. O raio-x deles é assim, a prova de português, crase, o assunto específico de crase, não importa quantas provas de português você já fez. Assunto específico, crase. Você está indo bem? Qual a sua percentagem de desempenho? Em crase, você está com 100% de acerto. Você acertou todas de crase que você fez até agora, sem erro algum. Nenhum erro, certo? Só que tem um detalhe. Digamos que em português você tem mais ou menos de 0 a 10, você tenha tirado 6 e estava precisando dar uma melhoradinha. Já quase que 5, que seria, entre aspas, a média, né? Aí o que acontece? Em português, no geral, você está indo mais ou menos, mas especificamente em crase você está indo bem. Então, crase não vai ser tanto problema para você estudar. Foca, digamos que interpretação do texto, que aí sua percentagem lá é de 0 a 100%, né, que é a percentagem, esteja 33%, como já aconteceu comigo. E aí o que é que acontece? O que eu fiz? Eu fiz várias questões, de 33 passou para 70%, ou seja, eu tive uma melhoria bastante significativa, mais do dobro, que é muito importante. Você tem que ter pelo menos 80% de acerto em cada prova, independente do certame, Enem, vestibular, concursos, entendeu? OAB, você tem que ter uma percentagem sempre alta, 80 a 90%, muito próximo de 100 para você ser considerado aprovado. Não é questão só de tirar nota, mas ter uma boa colocação no concurso, no Enem, no vestibular, certo? Que são concursos públicos, de certa forma, entendeu? São os tipos de certame de você entrar na administração pública para estudar, entendeu? E o raio-x ele vale a pena. Eu estou vendo aqui que o preço ele botou muito salgado, R$ 2.000, entendeu? E claro que tem a justificativa, entendeu? Acesso ilimitado com os PDFs, certo? Videoaulas e resumos teóricos, você vê que tem características muito comuns, comentários do professor, entendeu? Acesso ilimitado, todos os raios, acesso ilimitado, mais 14.000 vídeos e 13.000 PDFs, download de PDFs e videoaulas. Compre e ganhe 6 meses. Então, aqui, digamos que eles têm anual, você está 1,5 o valor. Ou seja, está mais a metade. Então, seria mais ou menos mais a metade do valor. Ficaria 650, ficaria 1.200, entre 1.200 e 1.300 reais por, assim, anual. Ou seja, tá salgadinho, tá caro aqui, certo? Realmente, porque eles estão botando agora no preço e tudo mais, eles estão botando 50% de desconto, né, para estimular as pessoas a comprarem por esse valor, 824. Eu tenho para mim que quando formar um corpo de clientes básico que supra a questão financeira, né, que
causa que eles fazem um trabalho de banco de dados muito pesado para poder bater os dados e informações bem grande, para fazer o raio-x, entendeu? Dá um trabalho enorme. Talvez eles mantenham esse valor daqui, eu acho. Bom, se eles quiserem que pelo menos o projeto do raio-x dê certo, porque a quase R$ 2.000 está bem carinho. Os 824 eu já estou achando caro, entendeu? Se eles cobrassem 650, R$ 700 anual com o projeto do raio-x e a ilimitação daqui, é razoável. O custo-benefício ia ser melhor por questão da acessibilidade do preço, entendeu? A acessibilidade do preço já não está tanto boa. Mas é como é, né? Os concorrentes vão começar a fazer e daí ele vai ser obrigado a prestar um melhor serviço, mas com menor preço. Entendeu? Então vou esperar um tempo para poder assinar. Não assinei o prêmio porque para mim é o suficiente. Eu consigo passar em vários concursos públicos, ficar em boas colocações. E bom, vamos lá. Concursos públicos. Vamos lá. Cadê questões? Entendeu? 800.000 questões. Concursos públicos. Entendeu? Você, no caso, que vai fazer o vestibular, você tem acesso a 22.000 questões, ou seja, desde que existiu o nome vestibular na face da Terra, você vai fazer as questões, independentemente da faculdade, aqui da UERJ, por exemplo, né, e tem atualidades, questões sociais e pureza da mulher contra o trabalho escravo. Né? Uma pureza, uma mulher contra o trabalho escravo. Eu li rápido demais e errado, para variar. Então, você tem o mesmo esquema, meus filtros, aí, aqui, literalmente, meus filtros de estudo, vamos lá, filtrar. Aí aqui, no caso do vestibular, você tem coisas a mais, né? Você exclui questões dos meus cadernos, você cria cadernos de estudo, dos meus simulados, né? Anuladas e desatualizadas, eu sempre gosto de excluir questões anuladas e desatualizadas, exatamente para você saber quais questões acabaram sendo eliminadas e outra. Muitas delas vêm com defeito, entendeu? Às vezes a prova cobra um assunto que está muito desatualizado. A maneira de cobrança está desatualizada, então o site já faz esse filtro. E daí questões aí você determina. Quem tenha comentário de professor, que tenha comentário, seja professor, seja de outros alunos ou de quem esteja colaborando com a comunidade, né? Que ela é meio que um fórum, aqueles comentários, cada um deixa lá uma coisa positiva, né? Algo que vai construir, ou os meus comentários, né? No caso os seus. E daí você filtra. Disciplina, qualquer que seja, qualquer vestibular que você sonhar que existe na face da Terra, vai de antropologia, a sociologia, a psicologia e nutrição, noções de informática. Existem alguns que não estão definidos, entendeu? Banca, aí o tipo da banca da faculdade, geralmente, às vezes a própria instituição. Você vê que tem nomes de instituições de ensino, né? As instituições FGV, Funivesa, FUVEST e os IFES. Então, às vezes a própria instituição que faz o vestibular, que ela é a que elabora a prova, que são as instituições. Se você não marca nada, então ele considera que são todas as instituições. Em regra, tudo. Entendeu? Quando você filtra, você só quer aquilo ali. E se você não filtra nada, ele considera que você quer todas as informações. Todas as questões, todas as que você resolveu, todas as que você ainda não resolveu, então eu pulo daqui para aqui, porque as que estão faltando serem resolvidas por você, independentemente se você acertou ou errou, as que você acertou, para você dar uma revisão, e as que você errou, para você refazer e aprender, não apenas o gabarito, mas aprender o assunto, né? Vamos botar aqui, por exemplo, biologia. Vamos
Vamos lá, não resolvidas. Bom, filtrar. Nenhuma foi anulada, né? 2.000 questões de biologia para você se deliciar e passar na prova para medicina. Então, aí você tem todas as questões aqui não resolvidas. Fazendo, você sempre relaciona isso com 20, né? São as 20 por página, você vai saber mais ou menos quantas páginas você vai fazer. Aqui vai para mais de 100, um pouco mais, acho que 103 páginas, mais ou menos. Um pouco mais de 100. Então, tem especificando. Prova, o nome, geralmente a banca e o órgão acaba sendo o mesmo. Daí você escolhe e pronto. Entendeu? O site, ele, quando você clica no símbolo dele, ele vai para a página inicial, do qual tem especificando, né, dizendo os prêmios e tal, quais são, assinatura limitada, e tem aqui um outro preço diferente daquele 800 e alguma coisa, né? Tá prêmio, eu quero assinar agora, dizendo os vídeos, o que você quer, né, qual tipo, concursos militares. Vou mostrar daqui a pouco. E aqui ele vem dizendo os principais concursos públicos, de concurso público mesmo, não é vestibular, não é nem mais caso você queira estudar para arrumar um emprego, entendeu? Aqui ele deixa. E a galera que estudou pelo site e passou em um concurso público, e deixa depoimento, entendeu? Que alguns professores, professor Isabel, Alexandre Soares, ele trabalha no Redação Perfeita, grande professor Isabel, ensina bem, muito bem, gosto demais das aulas dela, certo? E aqui Ordem Perfeita, para quem vai fazer a OAB, que já é formado, o site é bacana para quem quer estudar. Em cima de questões você organiza tudo. Vamos lá, questões, concursos públicos, meus filtros, minhas estatísticas, aqui desempenho geral 94%, resolvidas por apenas 3%, então eu tive um desempenho grande com algumas questões. Quantas eu fiz? Fiz 27.000 questões do site inteiro, entendeu? São 800.000 questões. Eu tive 94% de desempenho, 93,5% com 25.000 questões, quer dizer, ainda faltam calibrar e ainda pode ser que caia para 90% de desempenho, entendeu? Acertei 25, falta 1.000. Isso aqui eu fico refazendo as provas, focando na banca examinadora. Então, é isso. Com relação ao que concursos, vamos dar uma olhada agora em concursos militares. Aquilo foi só para se ver o exemplo, certo? Que ele analisa seu desempenho a depender do que você faz. Do Enem é a mesma coisa, ele vai ver o desempenho, como eu já mostrei antes. Já mostrei sobre vestibular, vou mostrar agora sobre concursos militares, você sempre vai em questões. 89.000 questões, quer dizer, a depender da matéria que você queira filtrar. Ele vai instituição, qual instituição militar, Força Aérea, concursos de bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, até de tribunais tem aqui, entendeu? Para cargos militares, instituições civis ou militares, certo? Você filtra, anulado ou desatualizado. Comentário de professor, você faz o mesmo padrão de filtro do concurso público. No concurso público, geralmente, é o de arrumar emprego para você passar e trabalhar. Ele é mais geralzão, tem uma grande quantidade de tipos diferentes de escolhas. Vai de 94 aqui no caso, do primeiro ao último, questões e tudo mais, cargos, você nivela, põe o nível fundamental, médio, superior, a instituição da qual
Academia da Força Aérea, Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, área de atuação, né? Qual? Isso aqui é como se fosse uma mistura de policial com área fiscal, né? De certa forma. O nível, já mostrei, a área de formação, sua área de formação, o cargo, a área de atuação específica do órgão, modalidade, né? Múltipla escolha, certo e errado, dificuldades, certo? Isso daqui por ser o último aqui também. Eu também não li certos outros modalidades, isso aqui é importante, porque geralmente, por exemplo, para concurso público, você tem a CESP ou o padrão FCC, né? Fundação Carlos Chagas, FGV, do qual você tem 5 itens para você marcar o correto. Você seleciona aqui, já expliquei, até mesmo com suas próprias anotações, que você já anotou, certo? E vamos ver aqui uma coisa, deixa eu ver aqui, botar biologia. Cai também biologia, 600 questões de 89 mil, menos de 10%, certo? Mas vamos lá. Aqui você tem professor, aquele mesmo padrão, né? Você pede comentário do professor do site, a aula já feita, comentários de alunos, percentagem de acerto, da questão, de todo mundo que fez a questão, 61,99% acertaram e 38,1% erraram. Então, tem um erro significativo aí. Você pode criar cadernos, como eu criei aqui, quando eu estudei para tribunal, e acrescentar esses cadernos, acrescentar a questão aos cadernos. Você pode criar um novo, um nome, você põe o nome, criar, e aí ele vai aparecer aqui, novo caderno, teste, pronto, aparece aqui dizendo que foi criado com sucesso, novo caderno teste, pronto, você acrescentou, aí você salva, e aí aparece o que? O nome do caderno que você quer, e aqui você tira. Vou tirar, depois eu vou lá no caderno e deleto o caderno, excluo o caderno, não vai me servir de nada. Eu não uso muito caderno, certo? Caderno de questões algumas pessoas fazem como se fosse uma simulação, para simular a prova, tipo, CESP possui mais ou menos uns de 15 a 20 itens, desculpe, de 15 a 20 itens, certo e errado. Então aí eu vou, digamos que aqui seja uma questão FCC, Fundação Carlos Chagas, digamos que 10 questões de português, seja o padrão de Carlos Chagas. Aí você vai acrescentando 10 itens e fazendo um caderno como se fosse o caderno de prova, não é da prova do sertão. Criar anotações, você cria, adiciona a nota, você põe uma nota aqui, alguma informação extra, qualquer. Cada vez que você vir a questão, tá aqui a anotação. Aí o que você faz? Você faz aquele filtro de minhas anotações, caderno ou questões com anotações, das quais você usa a anotação, por exemplo, do assunto a mais, de assunto a mais, que acrescente informação com relação à resposta, que dê mais dicas. Notifica erro, você notifica erro no enunciado ou na alternativa, geralmente eu coloco isso. Esses dois têm relação, gabarito errado é um erro, né, na alternativa. Fica assim, o erro na alternativa, às vezes a alternativa, o gabarito está certo, mas a redação está errada, o nome está errado. Gabarito errado, classificação errada, isso ocorre muito. Ou não tem classificação, ou classificação no lugar errado, questão anulada, você especifica para que o site sempre. Então, a atuação do estudante, você vê que ele dá uma, digamos assim, uma participação grande, ou seja, o estudante ele não só faz as questões, ele participa na construção do site, questão duplicada, entendeu? Ou seja, aquela mesma questão. Geralmente isso ocorre muito com concurso público, que é o quê? A questão de português, o assunto de português,
de nível superior dá 2 cargos diferentes, digamos que para professor de biologia e para biólogo, certo? Tecnicamente são 2 cargos diferentes, então. Mas aí, como é para nível superior, até professor de artes, professor de biologia, ou professor de português, professor de biologia, ou um administrador e um biólogo, um administrador e um professor de biologia, cargos distintos. Mas a prova de português é a mesma, 10 questões e as mesmas questões. Pois bem, o site ele salva de acordo com a base no caderno de questões da prova, como já falei antes. E aí, por exemplo, o caderno de administrador e o caderno de biólogo, ou o caderno de professor de biologia. Vai ter parte de português. Então, as 10 questões de um vai ser as 10 questões do outro. Acaba que o site salva as duas e às vezes causa redundância. Eu, comumente, não ligo para denunciar, digamos assim, que tem questão duplicada, porque é bom. Eu refaço a questão, independentemente se errei ou acertei, refaço a questão para aprender mais, para lembrar e fixar o conteúdo. E dessa forma aprender melhor. Isso para mim é bom. Eu considero como positivo. Algumas pessoas não gostam. Aí vai de cada um, certo? Bom, gente, eu acho que o vídeo se alongou um pouco. 36 minutos, nossa senhora. É muita coisa, não dá para cortar não. Eu vou tentar ver se dá para cortar algumas besteiras, alguns exageros aqui. Espero que dê para ouvir, que vocês entendam aí o que eu falei. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.